Então, comparando com o Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul ganha tanto. Lá tem, as meninas vão para a faculdade, as cidades pequenas vão para as cidades maiores fazer, não é isso? E se fazia a formação no galpão, na igreja evangélica, que era forte já, porque era a igreja evangélica, as igrejas católicas, né? Os CTGs. Então é inacreditável, se é que esse país, para não ofender ninguém, mudou há 17 anos atrás com a eleição do Fernando Henrique, com a eleição do Lula, do padrão que tinha para outro, ser respeitoso com todas as correntes políticas aqui presentes, é inacreditável que a persistência do analfabetismo seja praticamente contínua, e é um absurdo que a gente tenha 60 milhões de pessoas que não têm ensino médio, quando é o padrão mínimo aceitável por qualquer discussão de desenvolvimento. Então, nesse sentido, eu só queria anunciar essa ideia, né, da possibilidade aqui na USP, e aí todas as pessoas aqui presentes, temos aqui um especialista em trabalho, que é o Barelli, secretário de Trabalho, ministro, né, muitas pessoas de educação, o pessoal do INF está aqui. Então, acho que vocês todos, de alguma maneira, poderiam contribuir com essa discussão. Tem um sistema que se chama ciclo de estudo, que é como enfrentar um problema. Então, a gente faça isso. A gente não sabe como resolver, mas vamos criar esse encontro, professor, para as nossas autoridades. Vocês fizeram a parte de vocês com o documento, outros vão surgir, o município tem que fazer, o IFE, etc. Tá? É só um recado para a gente. Então, só complementando o que o Neto colocou, de proposta de encaminhamento, nós tínhamos pensado em fazer mesmo aqui na USP um projeto com apoio da diretoria, a partir da pós-graduação, né, e também dos alunos que trabalham nessas áreas, ou que interface com essas áreas, com o IE, né, encontro do pessoal que trabalha com o PROEJA, PROEJAFIC, para que a gente possa discutir sistematicamente, né, sei lá, por mês, uma reunião mensal, com convidados para a gente trocar dificuldades, diálogos, questões conceituais, questões práticas, questões pedagógicas, quer dizer, fazer esse encontro, né, a partir da Faculdade de Educação, quer dizer, ser um núcleo. Eu sei que quando a universidade está, facilita muitas coisas, né, do ponto de vista político, enfim. Então, essa é uma proposta para os municípios amadurecerem. Se a gente conseguir fazer esse núcleo, esse círculo de estudos, como diz o Neto, vai ser formidável, né, para todo mundo. Vai ser educativo para nós, aí eles voltam, né, sem dúvida nenhuma, eu vou voltar com vocês. Então, eu acho, se vocês quiserem, a gente faz esse projeto, né? Então é isso. Dá certificado? Opa! Para lanche, certificado, sabe dar a bolsa. Então, eu gostaria que vocês se inscrevessem. Eu sei que tem um monte de perguntas aí, quem não quiser falar, faz por escrito. Você quer falar? Fazer uma pergunta. Vamos, enquanto o professor fala. Não é quem pergunta, porque depois de todas essas colocações aí, a gente fica até pequenininho, porque nós, em matéria de educação, precisamos começar tudo de novo. E eu já estou numa certa idade que não sei se eu vou conseguir chegar a ter uma educação para valer. Eu já tentei, já fiz isso na década de 60, quando os ginásios vocacionais começaram a fazer uma educação completamente diferente, com uma metodologia totalmente diferente, mas isso não durou muito, porque era democrático. O nosso sistema era democrático, e veio a ditadura fechou, e a gente tentou continuar de novo com um escritório dando assessoria, depois foram, prenderam a gente, fomos tomar café de canequinha. Mas eu acredito que agora dá para a gente falar, dá para falar o que a gente sente. A estrutura da escola brasileira precisa ser mudada, totalmente. Por quê? A escola brasileira é um prédio onde tem um gerentão e não tem, e professores que vão lá, dão aula, voltam, ninguém cobra de ninguém, nem sabe se os alunos estão aprendendo. Eu acho que nós temos que mudar tudo mesmo. Por quê? A escola precisa ter coordenação pedagógica. Eu falo num curso de pedagogia, certo? Não é possível se desenvolver os conteúdos da maneira como estão desenvolvendo, porque não aprende nada, não aprende nada. Certo?
Nós precisamos de orientadores educacionais para orientar todas as relações sociais entre professores, entre família. Então, nós precisamos de orientadores educacionais. Nós precisamos de assistentes sociais para ir na casa do aluno, para ver porque o professor não pode, o diretor não pode, o orientador não pode. Nós precisamos de uma escola que, ao ser instalada, ao ser, vamos dizer, no ato da matrícula, todos os alunos deixem a sua biografia, certo? Onde os professores trabalhem, saibam com quem estão trabalhando, certo? A gente costumava fazer pesquisa de comunidade para saber o nível socioeconômico da comunidade, o nível socioeconômico dos alunos. Então, eu acho que nós temos condições de fazer, já fizemos, tem muita coisa para ser aproveitado aqui, certo? E até tem um filme que foi feito sobre os vocacionais, que precisa ser, nós estamos vendo aí a possibilidade de uma empresa patrocinar os vídeos para distribuir para todas as escolas, porque a escola precisa ser uma escola alegre, uma escola que tenha a possibilidade do aluno construir o conhecimento e não o professor impingir um conhecimento que é dele, é simplesmente dele, não é do aluno. Quer dizer, por isso que não existe nenhuma motivação por parte dos alunos no processo de aprendizagem. Então, minha gente, isso que a senhora está propondo, eu acho que deveria ser proposta até do Ministério da Educação. Começar lá de cima, começar nos estados, começar nos municípios, na universidade. A universidade deveria assumir o comando dessa renovação, porque é só assim que nós vamos melhorar. Porque a política não deixa fazer uma escola, eu diria assim, que tenha significado. Muito obrigado. A cabeça. Já tem outro problema, né? O professor Cícero também, eu vi ele levantar a mão assim, depois de colher a mão, levantou de novo. Agora eu estou Daqui 5 minutos. organizando o que eu não vou falar. Por favor, gente, vocês não vão falar. Já pensou como eu vou ficar constrangida frente aos meus colegas? Eles vêm aqui e falam, vamos conversar. E vocês não falam. Todo mundo pode falar. Aqui não tem certo, errado, bom, mal, não tem esses critérios. Nós estamos aqui para conversar, para trocar reflexões. Só a mesa. A mesa. Essa mesa aqui mais alta é complicada mesmo. Ah, muito bem, professor. Eu sou economista, professor universitário, então, mas eu tive uma experiência que é interessante. Eu vim aqui para aprender hoje, né? Acho que todos vieram nesse sentido. E foi quando eu fui secretário do emprego aqui no estado de São Paulo. Eu não entendia nada de formação profissional. Tá? Mas, então, precisava buscar conhecimentos nessa área. E, entre aqueles que eu procurava, ninguém na universidade cuidava de educação profissional. Ninguém sabia, não era moda, não era objeto da pedagogia, né? Mas, aos poucos, fomos dando oportunidades que foram surgindo, e surgiram programas importantíssimos, né? O projeto integrado, que foi feito com os trabalhadores, né?
outras experiências que foram feitas com o IEP também, importantes. Agora, efetivamente, eu estou falando, isso foi em 1995. Não tinha, para dizer que não tinha, a única pessoa que se dispôs a discutir, eu também não conhecia, tinha a faculdade de educação, mas não conhecia os professores daqui. Conhecia professores do ensino médio. Mas encontrei o Brian, lá na Unicamp, que não podia me assessorar porque estava fazendo sua tese. Tá? Eu precisava de assessoria, não tinha ninguém. Mas aí a gente teve a possibilidade de fazer um projeto, aprendendo a aprender, e aí acho que eu aprendi alguma coisinha. Mas aqui eu vim aprender muito mais. Era pela ordem. Eu sou Cícero, sou do CEP, Centro de Educação, Estudos e Pesquisas. Participei de uma dessas experiências que o Dr. Meirelles está falando, no final do século passado. Um pouco mais de cabelo aqui na frente. O Meirelles permaneceu todo, só que ele mudou a cor. Os que vão ficando branco eu vou derrubando. Né? Foi levantado várias questões, né, que a gente precisaria aprofundar. Se for para conversar direito, a gente precisaria aprofundar mais, pegar um e aprofundar direito, né? Eu estou incomodado aqui com várias, mas vou citar três questões. Né? Uma, e quero remeter do Celso Ferretti, que é essa questão de educação e trabalho, mas falar da educação infantil, né? Porque a gente fala da educação e trabalho, mas como se o trabalho, como princípio educativo, fosse uma coisa de utilidade só para o trabalhador adulto. Né? E quando falamos trabalho, cultura, política, história, né? Nós temos que pensar na educação do ser humano, né? Desde pequenininho. Né? Porque senão vira um sistema, né, de sempre produzir o trabalhador com baixa escolaridade, com a educação incompleta, né? E essa educação será repensada depois, né? Depois dos 30, depois dos 40, então temos uma máquina de fazer, né? Analfabetos, temos uma máquina de fazer um adulto com a educação pela metade. Então temos que pensar também desde pequeno. A outra questão que foi colocada também pelo Celso Ferretti, essa questão primeiro da forma de contratação, né? As formas de contratação de educadores, que isso desorganiza totalmente o tempo do educador, que desorganiza o tempo de uma turma, né? Quer dizer, o tempo que a gente tem em sala de aula é uma coisa já totalmente castrada, morta, né? Porque a gente nunca tem tempo, vou dizer como educador, a gente nunca tem tempo. Qualquer dia a gente marca aí para se encontrar para falar sobre educação, né? Como se fosse assim, né? Como se você não tivesse o tempo se você não tem a condição de desenvolver uma pergunta, quando o educador não tem a condição de desenvolver uma pergunta, ele nem tem tempo de deixar para depois, né? Porque ele não tem o tempo para pesquisar, para retornar, e nem para dizer, isso eu não sei, eu vou atrás. Né? Ele corta o assunto, né?
Eu disse que o Cauã não tem direito de fazer aquela pergunta, porque ele também não tem tempo, né, para pensar, porque, principalmente na cidade de São Paulo, o cara, quando se desloca de uma escola para outra, ele já chega atrasado, já sai desesperado, carregando um monte de sacola e não tem tempo. Então, é uma questão importante, uma questão a se pensar.